E foi meio angustiante, porque a gente estava meio que no fim da época boa de estar lá em Mayotte. Porque, como a gente falou, diferentes regiões do mundo têm épocas seguras e ou não de estar por conta de diversas coisas, temporada de furacão e tudo mais. E se eu não me engano, Mayotte era até tipo final de Mayotte, que chama. Mayotte, uma ilha francesa lá no Oceano Índico, perto de Seychelles, perto de Madagascar. Tá. Madagascar eu sei por causa do joguinho Pandemic. Você falou. Não, que isso? Eu achei que você ia falar por causa do filme. Pô. Não, por causa do Eu joguinho. me remexo muito. Isso aí também, mas aqui, vamos. Mas tá, entendi. E aí a gente tava lá, tal, já chegando perto da época de furacão, e aí aquela vai, não vai, partimos, conseguimos, né, deu tudo certo, fizemos uma travessia e tal. Umas 2, 3 semanas depois, O furacão? passou um furacão lá que devastou. Destruiu a ilha, cara. Destruiu a ilha, assim. Mas bizarro, a gente via as imagens do Oh, lugar cara. que a gente tava ali faz, tipo, sei lá, 2, 3 semanas. E nenhum barco flutuando onde a gente tava. Tipo, todos afundaram. Furacão, assim, super devastador. Então é isso, né? Catamarã, tipo, que tem 2 cascos, ele tem aquele vão livre. Então, numa situação de furacão, ele voa, mas ele voa e voa longe mesmo. E é bizarro, velho. Bizarro. Então é esse lance, assim, de não poder estar no lugar errado na época errada, sabe? E a gente passou por muitos lugares que tem época de furacão que você não pode estar lá. Porque a chance é gigante de ter um furacão, sabe? Entendi. Então Nossa. tem todo um planejamento, assim. A nossa vida foram 7 anos pensando nisso, assim, sabe? Fiji, Bom, que a gente falou que a gente ficou pouco tempo por causa disso. Por causa disso, a gente teve que ir lá para Nova Zelândia. A gente saiu de lá foi outubro, porque novembro começava a época de furacão. De novembro a abril. E aí a gente saiu. Caribe tem época de furacão também, né? Vários lugares do mundo tem essa a região instável ali em determinada época do ano. Tem um caso curioso. Uma vez a gente estava mergulhando lá na Polinésia. E aí a gente estava mergulhando e tal. A gente ficou ali, sei lá, 1 hora embaixo d'água, né? Quando a gente saiu, cara, nosso celular, muita chamada perdida, mensagem, não sei o quê. Tava com aviso de tsunami. Tinha dado um terremoto lá no meio do Oceano Pacífico e tava vindo um tsunami. E a galera já tava tudo em cima das ilhas. A galera mandando as fotos assim, o pessoal tipo em fila, tal, tudo subindo nas montanhas, nos E a gente morros. com equipamento de mergulho, assim, tipo, caraca, e agora? E assim, o aviso era pra dali, sei lá, 10, 15 minutos. E aí, sorte que dissipou e não teve. Parece que chegou uma onda, mas falaram que foi 15 centímetros, né? Não chegou a onda. E todo não mundo em rolou. cima da ilha e a gente lá, tipo, caraca. Essa foi por sorte que não veio. Mas quando rola um tsunami, não é a melhor coisa que pode ter você estar de equipamento de mergulho? Pode ser que sim. Vocês estavam, tipo, super seguros. Os barcos, normalmente, que seria um procedimento ali, um protocolo? Você vai lá pro meio do mar, porque a onda no meio do mar, ela é basicamente um vagalhão, assim, sabe? Então ela tem aquela montanhona, assim. Aí conforme ela vai chegando perto de terra, que a profundidade vai diminuindo, ela vai ganhando corpo e ela vira a onda, né? Então, realmente, um protocolo é sair fora pro meio do mar. Então, talvez a gente ia estar de boa lá, Ou e se só a ia gente- sair e não ia ter o barco mais. Né? Ou se a gente estivesse embaixo d'água, porque isso tem caso, né? Vem a onda, o cara tá mergulhando, a onda, tipo, passou, o cara tá mergulhando. Quando o cara sentir volta, que ele bota a cara pra fora, tipo, tudo destruído. Isso tem esses casos. De Nossa, mergulhadores que foram Que doideira, né? pegos. Parece aqueles clipes musicais que o astronauta vê a Terra explodindo. Sim. Assim. E o cara tá isolado do isso problema. E agora? Caralho. Mas essa foi loucura, cara. Foi um sustinho, né? Isso daí, dessa vez aí, vocês estavam aonde? Na Polinésia. Na Polinésia. Na Isso- ilha do Marlon Brando. Qual o nome mesmo? Caralho, esse mar é perigoso. Tetiaroa. Tetiaroa. A cirada também essa ilha. É. Muito, do lado muito- do Tahiti. Por que ela é irada, cara? Cara, É linda. tem como botar a fotinha aí, Tetiaroa? É bonito demais, cara. Polinésia é muito bonita, a água é muito clara, é aquela É isso aí, ó. A gente tava aí. Porra, meu irmão, aí é foda, né? É. Que isso, cara? Tipo assim, Ilha do Marlon Brando? o Marlon Brando, ele tem parece que tem um hotel nessa ilha, é o Debrando, se eu não me engano, é 5 Aí, ó, estrelas. Debrando, é isso aí, ó. Aqui, ó, a gente Conheço o tava Debrando. exatamente ali onde tá aqueles veleiros ali, a gente tava exatamente aí. Entendi. Caramba. Exatamente. Inclusive tem um celular meu que tá no fundo do mar aí. Se alguém achar... Na época eu namorava e a gente tava fazendo um churrasco, tava só eu e ela, o Neto tava no Brasil, ele veio fazer exame de saúde, alguma coisa, e aí caiu aquela gordurinha da comida ali na água, juntou um monte de tubarão ali em volta, ela foi pra filmar, meu celular caiu. Daí tá lá ainda meu celular. Puta merda. E aí quem disse que pula? Porque, pô, você dando carne de nessas- churrasco pro tubarão ali pra você pular na água aí também já é pedir demais. tá. né? Eles estavam oriçados ali É. e tal, daí foi. Os caras nadaram com centenas de tubarões, tá? E tu aí boladinho com um tubarãozinho lá em Recife, porra. Vai só comer só a tua perna, só nada demais, não, tá tranquilo. Pô, mas maneiro, cara. Maneiro. Que lugar lindo, cara. Lindo. Só lugar lindo, cara. Muito, muito. Polinésia é bizarro, cara.
Polinésia, exato. Em terra tem, então, Cape Town, vocês estavam falando, tem Namíbia, que mais de lugar maneiro pra tudo, na terra que vocês viram. Canadá foi um país que a gente curtiu pra caramba. Canadá. A gente fez um trampo, a gente levou um barco do Tahiti, desse lugar, até o Canadá. Que foi a nossa travessia mais longa, por sinal. Foram 23 dias de mar sem parar, sem ver terra, sem nada. E aí, quando a gente chegou lá, foi a primeira vez que a gente viu um dinheirinho, né? E essa travessia, esse trampo é legal falar também, que é um trampo que a galera não imagina como é que é. Por exemplo, se você tem um barcão, um iate, e tá lá no Tahiti, por exemplo, e você quer, eu quero que daqui um mês meu barco esteja no Canadá, você contrata uma equipe, que é o Delivery Crew, a equipe que vai fazer esse delivery, e que vai lá, pega seu barco e leva de um lugar para o outro. É basicamente Qual barco isso. vocês levaram? Foi um iate? Um iatão, um barco bem grande mesmo. E a gente pegou ele lá no Tahiti e a gente levou ele lá pro Canadá. Inclusive, nessa época a gente tava numa pindaíba, cara. Foi uma época... A gente ainda tava muito mal, assim, sabe? Muito mal. Financeiramente. E a gente ficou sabendo desse barco que tava precisando dessa tripulação. Mas esses barcos, eles exigem uma série de cursos e certificados e esse monte de coisa. E a gente não tem essas coisas. A gente falou, vamos lá. Estamos aqui sem fazer nada mesmo. E aí, chegamos lá e a gente contou a nossa história. Falou, a gente nasceu no barco, a gente tá numa volta ao mundo, a gente reformou esse barco com as nossas mãos, não sei o que, contamos toda a nossa história. E o cara falou, vem aí que a gente janta junto, vamos trocar mais ideia. E aí, dono do barco. O dono, E aí a gente jantou... O dono não, é o responsável pelo barco. Tá. E aí a gente trocou essa ideia e eles fecharam com a gente. Então isso foi muito massa, assim. Primeiro eles fecharam 20 dias, que era pra gente levar o barco do Tahiti até o Canadá. E aí a gente levou, chegou lá, foi muito massa, porque a gente alugou um carro e conheceu o Canadá, que foi um lugar... Meu, Canadá é maravilhoso, é nível Nova Zelândia, assim. Tá. Maravilhoso. E aí eles gostaram muito desse nosso trampo. E aí esses 20 dias viraram 5 meses, né? É mesmo? 5 meses no barco. Eles falaram, vocês precisam voltar ou vocês podem ficar aqui com a gente? Falei, não, a gente pode. E o Catuche, tava onde? Tava lá no Tahiti. Nesse tipo de trampo, os caras eles pagam todo o seu custo de vida. Então eles pagaram uma marina pro Catuche ficar lá bonitinho, voo nosso de volta lá pro barco. Paga tudo, E aí depois a gente levou o barco. O cara tem um iate. Tem um ele iate. tava no Tahiti. E ele quer levar pro Canadá? Não, esse maluco você não tá sabe, tranquilo. E você não sabe da pior, porque ele o Canadá, quero navegar no Canadá. Daí, toda a preparação, tripulação, custo, tal. A gente levou o barco pro Canadá, chegou no Canadá. Ele falou, cara, quer saber? Não quero navegar no Canadá, leva pro Caribe. Aí a gente... Tanto que ele não foi ele não fez a travessia com a gente. É um cara que ele só vai só para aproveitar o barco uma semaninha na Polinésia, uma semana no Canadá. A gente levou pro Canadá, ele não foi para lá. A gente ficou no Canadá, 2 meses, esperando uma previsão para conseguir descer toda a costa oeste ali dos Estados Unidos. Aí, México, Costa Rica e tal. Passa no canal do Panamá e navega até o Caribe pro cara aí ficar uma semaninha, assim. Então, no fim, a gente ficou 5 meses nesse barco. E aí, quando chegou lá no Caribe, a gente voltou lá pro nosso, deu uns 6 meses, ele falou assim, agora eu quero esse meu barco em Barcelona. Vocês não topam voltar, pegar o barco, tá no Caribe, levar até Barcelona? A gente topa, aí voltamos. Então, assim, esse barco marcou uma mudança na nossa vida, assim. Por vários, assim, pelo lance da experiência, que até então a gente só conhecia o Catuche, a gente só tinha navegado nele. E a gente se viu num barco, que é um barco nível A, assim, muito top, muita responsa. Um barco de 80 milhões, assim, de reais. 80 milhões de reais, pra vocês terem uma ideia. Entendi. Era um coroa? Era um coroa. Veião. Velho, né? Entendi. E porra, tá curtindo aí, meu irmão. Tá chegando no final, porra, ganhei dinheiro pra caralho, agora eu vou usar essa porra, né? Contrata nós, se você quiser um seu. Calma que eu ainda tenho só 40. Calma. Eu que vou andar no teu barco, seu otário. De começo. Só pra mostrar que a gente sabe fazer as paradas. Aí depois você contrata. E nessas travessias aí, vocês têm função específica? Numa dessa tem. E o que vocês faziam? Cara, tinha a cozinheira. A nossa função era a parte do manejo do barco em si, assim. Então a gente fazia os nossos turnos, mas aí eram turnos já específicos. Então a gente fazia turno... É que mudou muito, né? Porque no final a gente ficou muito tempo. Mas numa média dá umas 4 horas. Então a cada 4 horas tinha um que tinha que estar lá. Mas daí, nesse tempo que você tá lá, você é responsável pelo barco. Você é o comandante ali, entendeu? Então ajuste de vela, alguma coisa assim, você tá 100% responsável pelo barco. E fora dessas 4 horas é como se você estivesse de folga, entendeu? Lógico que você tem que estar o tempo inteiro... você tem que estar preparado para ajudar se precisar. Sei lá, uma troca de vela, uma coisa que exige mais. Mas você tá de folga
porque já tem um outro que tá ali no posto de comando, entendeu? Mas não tem uma função específica, tipo assim, ó, eu era responsável por aquele cabo da vela tal. Não, entendeu? Não. É mais você tá ali nos turnos e de comando do barco, para manter o barco navegando e funcionando A certinho. única função que é específica é a parte da cozinha. Quem é chefe, a Normalmente pessoa, a chefe ali, ela fica só na cozinha, porque exige muito. É muito trampo. tem que ser Você uma tá pessoa fazendo rango ali, sabe? por conta das condições de balanço e tal. Lá dentro balança mais ainda. E a Porque pessoa... também não é só o rango, né? O rango é a louça, é o preparo, é toda essa parte. Mas, cara, inclusive pra gente no começo foi uma responsabilidade assim bizarra, porque do nada a gente se viu sei lá, às vezes 3 horas da madrugada, aquele breu, aquele vento, onda, e você tá no comando de um barco que vale 80 milhões, pô. Tipo assim, Sabe? é uma manobra Você errada faz. que você faz ali, que a vela vai de um lado pro outro, chama jaibe. É um jaibe que você dá, que quebra uma parte do mastro, cara, é uma fortuna, é uma responsabilidade que você fala, não posso errar, sabe? É muita coisa envolvida. a Não gente pode fala ter assim, erro, caraca. não pode ter erro. E essa aí foi lisinha? Não Foi. teve problema nenhum. Foi. O barco teve alguns problemas, O barco mas tem assim, problema. Esses barcos, eles são muito complexos, né? Então tem muita coisa pra quebrar, cara. Barcos complexos são... quanto E a- mais espartano, assim, melhor, sabe? Menos coisa pra dar problema. Esse tem 1001 coisas, né? E- É. E aí, faltando uma semana pra gente chegar lá, o piloto automático quebrou do barco. Porque assim, o barco, teoricamente, você ajusta a vela e tal, coloca o rumo, liga o piloto automático, você tem que ficar ali só Gerência. vendo se tá tudo certo, sabe? Basicamente isso. Mas você não fica comandando o barco mesmo. E aí, faltando uma semana pra chegar, bem quando tava chegando, que foi ficando frio, o piloto automático quebrou. Então tinha que ter alguém levando o barco na mão 24 horas, sabe? E aí que não pode ter erro, né? Porque o piloto automático mantém o barco ali, então ele não vai desviar o curso e tal. Mas levando na mão é prestando atenção, porque é uma bobeirinha, pô, você vai dar uma espirrada, tá ali vacilando. E o Bom. barco sofre influências constantemente, né? Tipo, de onda, de vento e tal. Então não é só segurar reto. Você tem que ficar corrigindo pra um lado e pro outro. O barco ele surfa numas ondas. Então, tipo assim, é full time ali no comando mesmo, sabe? Daí você fala, caraca, essa jabiraca desse tamanho na minha mão é doideira. Mas, não. mas no fim deu tudo certo, foi bem legal. Não tem aquela, igual videogame, uma flecha apontando. Tem a bússolazinha ali também, mas daí você olha pra bússola, olha pra frente e vê, Que é o quê, né? O que é o quê? Isso no iate, tá falando? É. E aí, então,